Olá, bem-vindo, bem-vinda. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe toda a sua família. Com a graça de Deus, estamos começando aqui na nossa rede Século XXI, o nosso programa Vida e Saúde. O programa que já tem essa marca registrada, a união entre a ciência médica e a espiritualidade. Aqui, fé e medicina, claro, caminham sempre juntas, e quem ganha com tudo isso, eu e você, sabe por quê? Porque a gente vai conhecendo como funciona o nosso corpo e nos prevenindo daquelas doenças oportunistas que tentam roubar aí a nossa paz, a nossa tranquilidade. Já se encontra aqui nos estúdios do Vida e Saúde a doutora Patrícia Lacombe, ela que é fisioterapeuta, especialista em ginástica holística, aceitou o nosso convite para falar de uma realidade que diz respeito a todo mundo, né? Educação postural. Como sentar direito, como levantar, como dormir direito, enfim. A gente, quando está assistindo televisão, a gente fica largado no sofá, aí reclama que dói as costas. Tudo isso nós vamos aprender hoje, essa reeducação postural. Mas não é só isso, temos muito mais informações para você, claro, o nosso momento de oração, onde eu quero rezar com você e por você. E para o programa ficar ainda mais interessante, mais atrativo, mais bonito ainda, eu quero contar com a sua participação, isso mesmo. 19 3871 9620, 19 3871 9620 é o nosso telefone, ou de graça, gente, 0800 777 0021, 0800 777 0021 para você interagir, mandar a sua pergunta, colocar o seu testemunho, enfim, fazer o seu pedido de oração aqui em nosso programa Vida e Saúde. Como é que a gente tem que evitar, o que a gente tem que fazer para a gente evitar o início dessas dores aí nas costas, quando a gente tem algum movimento? Então, eu queria convidar você agora a assistir conosco esse VT bem rapidinho para a gente dar início ao nosso bate-papo aqui com a doutora Patrícia sobre o tema de hoje. Então, sejam todos bem-vindos e vamos à matéria. Dor nas costas, o que pode causar? Fatores genéticos, sedentarismo, má postura, excesso de peso, trabalhar com trepidação, por exemplo, motorista de ônibus, e problemas psicológicos como estresse ou mau relacionamento interpessoal. Tá vendo? Isso é só mesmo para a gente abrir o papo hoje aqui com a doutora Patrícia. Vamos acolhê-la, gente, assim. Doutora, seja muito bem-vinda. Que honra recebê-la. Ela veio toda equipada hoje aqui. Seja muito bem-vinda, doutora. Agradeço, a honra é minha. Tenho certeza que quem está em casa, doutora, eu sempre digo assim, é uma verdade, sabe? Porque eu viajo o Brasil inteiro, as pessoas dizem, Frei, eu acompanho o Vida de Saúde. Quando o Frei pede para aumentar o volume da televisão, e eu aumento, porque as pessoas não querem perder nenhuma de suas explicações. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada. Doutora, então vamos assim, a senhora trouxe... Vamos começar, depois a gente vai mostrar as técnicas, os elementos, os instrumentos que a senhora trouxe aqui. O brasileiro, doutora, assim, ele cuida da sua postura, ele senta direito ou ele vê uma cadeira e já fica largadão, doutora, assim, como é que é? Eu acho que nessa área nós não tivemos muita oportunidade a ter educação, né? Eu digo que a odontologia cresceu e melhorou muito ao longo dos anos porque teve um processo educativo muito forte. Já na fisioterapia, quem é a criança que sabe como senta direito, como dorme, quanto você deve carregar de peso na sua mochila? Isso é importante, olha, é importante. E esse caráter educativo, ele é muito importante para prevenir as doenças no futuro. Eu acho que nós aqui somos muito deficientes disso. Então, em suma, a gente não aprendeu, somos especialistas em tantas outras coisas, até da saúde, menos assim da postura, que vai influenciar a nossa vida inteira. Se a criança ali é ensinada, ou os pais não corrigem, a escola não corrige desde pequeno a sentar direito, enfim, vai ter consequências lá na frente, né, doutora? São coisas tão simples, né, que a gente poderia mudar um contexto para uma vida inteira. Então, só entender quais são os ossinhos do nosso corpo que a gente deveria sentar. Se uma criança já cresce com esse hábito saudável, ela vai levar isso para a vida toda. Então, quando adulto, obviamente o corpo dela vai estar acostumado a procurar aquela postura como natural. Não é o que a gente faz para descansar de vez em quando chega em casa, que faz mal, mas aquilo que a gente faz várias horas seguidas. Por exemplo, dormir, se você trabalha sentado, a postura em pé, se você trabalha em pé. Então, são essas posturas que nós usamos no nosso dia a dia por longa jornada, é que nós devemos ter essa educação, saber como fazer, como usar o nosso corpo mesmo. Ô, doutora Patrícia, parece assim que
quando a gente está sentando, e essa falta de educação postural, que é o tema de hoje, quando a gente senta numa cadeira, no sofá, na cadeira, enfim, que está trabalhando, parece assim que a nossa tendência é a gente soltar e a gente fica com aquela curvatura, assim. E parece que quando a gente vai se corrigir, sentar direitinho, certinho, na ponta do pé, enfim, ali, parece que dói mais quando a gente faz o correto. Então, a pessoa relaxa de novo e volta àquela posição mais cômoda. É errado, né, doutora? É um pouco de falta de hábito e a musculatura profunda do nosso corpo é aquela que dá sustentação. Então, se eu não tenho músculos profundos bem fortes, eu vou ter a tendência a sentar e a relaxar, porque cansa você manter a postura ereta. Mas, ao contrário, se você trabalhar, habituar a fortalecer essa musculatura, isso vai ser um ato natural. Tem uma dica que é uma coisa muito simples. Opa. Você imaginar um ganchinho no alto da sua cabeça que te puxa para cima. É só imaginar, tá, gente? Pelo amor de Deus, só imaginar. É só imaginar. Mas quando a gente faz isso, a barriga na hora se contrai, a coluna cresce. Se você fizer isso sempre, você vai usar esse músculo profundo e você vai ter abdômen forte para te sustentar. Aí, assim. doutora, duas perguntas assim. Eu já ouvi dizer que quando a gente tem que sentar, a gente tem que puxar a barriga, no sentido assim de contrair o abdômen, de contrair como se estivesse né, puxando a barriga, eliminando aquela barriguinha assim. É correto fazer isso, doutora? É. Você tem que sentar e puxar o abdômen? Sim, o abdômen é um músculo que tem que ser fortalecido. É o centro de toda a nossa postura. E não precisa ser uma coisa muito forte. É você imaginar que está deitado vestindo uma calça assim um pouquinho mais justa, que você está fechando o zíper da calça. Você tem que puxar um pouquinho. Aquela leve encolhida. Isso a gente faz dirigindo, a gente faz almoçando, a gente faz vendo TV. E você habitua a estar sempre fazendo um abdominal. Isso já é uma forma natural de fazer um abdominal, é claro. De fortalecer o diafragma ali, a musculatura da região, doutora? É sempre uma forma de fazer abdominal, é uma contração permanente. Então, você tem um músculo em estado de contração suave, mas sempre pronto para agir, que não vai deixar você tombar o resto do seu corpo. Aí, eu falei que eram duas perguntas assim nessa, mas assim, muitas pessoas assim, fazem o uso, porque a gente vê uma enxurrada de propagandas na TV, doutora, assim, aquela cinta, por que coloca? Aí a gente vê um monte de super saradonas, assim, com aquela cinta que coloca na barriga ali, aperta, enfim, um pouquinho, que ela corrige um pouco, ela dá uma segurada. Isso faz bem, não faz bem? Porque tem tanta gente que tem isso em casa, doutora. Eu acho que essa é uma excelente pergunta, porque muita gente acha que deve usar mesmo todos esses subterfúgios para fazer o esforço que deveria ser do músculo. Ah, entendi. Então é como se a gente usasse uma muleta. Só deve ser usado se necessário, porque senão o músculo vai ter a tendência a enfraquecer. Se eu estou usando algo que me sustenta, eu vou relaxar. Exato. Naturalmente, você não vai fazer o esforço que aquele produto está fazendo, que aquele instrumento está fazendo. Isso. E com o passar do tempo, a musculatura fica cada vez mais flácida. Então, a cinta abdominal, ela tem o seu uso, mas não para essa situação, para fazer às vezes da sua musculatura. Doutora Patrícia, é claro, a gente está aqui no cenário, no estúdio, essa cadeira é de cenário, enfim, não é a cadeira que a gente tem todo dia, enfim. Agora, eu tenho que sentar, encostar todo, né? Sentar e encostar minhas costas. Claro, como eu disse, essa cadeira não é própria, enfim, é a cadeira de cenário. Enfim, mas eu tenho que sentar e encostar minhas costas no dorso da cadeira, eu tenho que sentar bem na pontinha da cadeira, eu posso cruzar o meu pé aqui, como eu estou fazendo assim, certamente é errado, ou eu tenho que colocar meus pezinhos assim, um gentil do outro. Como é que é, doutora? A gente pode alternar essas posições, né? O mais importante da postura sentada é a gente entender sobre que osso a gente deveria sentar. Então, a gente tem aqui o osso da bacia. Ele é largo. O sacro ilíaco. Aqui. Ele tem 2 apoios aqui embaixo, que são chamados isquios. Então, esses 2 ossinhos pontudos são aonde a gente deveria tocar na cadeira. Imaginando que a gente distribua o peso inteirinho aqui nesse osso, eu estou como se eu tivesse um suporte, um alicerce para manter a minha coluna em cima. Vamos imaginar aquela escorregadinha que a gente costuma dar na cadeira, que a gente desce. Aí já troca de A gente passa a sentar sobre o último ossinho da coluna
que se chama sacro. Ele é um osso pequeno, triangular, e que não tem a menor condição de sustentar tudo que vem para cima. E se a pessoa é obesa, pior ainda, né, doutora? Olha, é incrível, mas se uma pessoa pesa aproximadamente 70 quilos, o fato de sentar sobre o sacro aumenta 50 vezes a pressão no disco da coluna. Olha só. Sendo que hoje a hérnia de disco é uma das patologias mais comuns. Isso é importante o que ela está dizendo, porque às vezes assim, a pessoa reclama, ai, minha coluna dói, minhas costas dói, isso, aquilo, assim. De repente a pessoa vai se tratar da coluna e não é da coluna, é postura, muitas vezes é postura, como ela está dizendo assim, ó, se você senta desse jeito, meio que colocando o teu eixo na coluna, é claro que vai contrair, vai comprimir, vai doer, né, doutora? Nós estamos assim prevenindo. E uma hérnia, às vezes, ela demora 5 até 10 anos para se formar. Então, quando a pessoa vai abaixar para pegar um peso, às vezes até espirrar, ela acha que ela deflagrou a hérnia de disco naquele momento. Mas não, é um processo degenerativo. Todo dia sentando mal, todo dia fazendo esforço com o corpo de forma inadequada. Na verdade, vocês como fisioterapeutas sempre ensinam a gente que, na verdade, não se usa nem o verbo abaixar, e sim agachar, né, doutor? Não se abaixa, se agacha, né? Porque quando se abaixa, você está buscando uma coisa, você tem que fazer o joelho trabalhar, você tem que dobrar o joelho e agachar para juntar alguma coisa que caiu, né, doutora? Todas essas vértebras, elas são dobradiças, pequenas. Então, elas são feitas para a gente ter mobilidade, mas a alavanca, né, como o grau de mobilidade que você tem com um ossinho desse, ele é pequeno. É diferente de um osso largo, de um osso grande. E entre cada ossinho desse, a gente tem o que se chama disco. Esses nervos que passam por dentro da medula e saem em cada espaço desse, vão para os nossos músculos, mas vão também para os nossos órgãos. Então, se a gente imaginar o nervo ciático, que é aquele mais famoso, que todo mundo tem aquela dor que desce pela perna, esse nervo ciático... Ele sai da onde? Ele sai da última vértebra lombar. Aí ele desce por trás do quadril, né, por essa região do quadril, e vai até a sola do pé. Esse nervo, ele também vai ajudar o funcionamento do intestino, dos órgãos reprodutores. Então, se a gente imaginar um pinçamento em qualquer nervo da coluna, a gente não tem só um músculo comprometido, mas a gente tem o funcionamento do órgão também. Isso vale para uma série de coisas que a gente nunca imagina que vem da coluna. Por exemplo, sintomas de labirintite, dor de cabeça constante, muitas vezes a sensação de você acordar com uma sensação de gripe e ela não se instalar, que é o que a gente chama daquela peso na cabeça, um cansaço crônico. Isso tudo é regido pelos nervos que vêm da coluna. Nossa, é muito interessante. É uma aula que ela está dando hoje de como a gente entender, tem que ter consciência. Agora, doutora, a senhora falou que quando a gente senta, a gente se apoia nesses dois ossinhos aí, os últimos assim, e é ali que a gente tem que apoiar. A pergunta é, tem gente, doutora, assim, que é muito magra, que não tem, assim, uma musculatura no glúteo, enfim, ali para apoiar. Ou, de repente, aí, doutor, não tem essa sustentação. Como é que fica? É bom colocar uma almofada, etc? Como é que é? A gente pode colocar uma almofada ou usar uma cadeira mais acolchoada, né? Quando a cadeira é muito larga, muito distante do encosto, a gente também pode usar uma almofada atrás que vai te permitir... O importante é sustentar o aparato aí das costas. Banco do carro, por exemplo. Sempre devemos usar o banco do carro mais perto possível de 90 graus, que é uma dobradiça perfeita. E colocar o espelho retrovisor, isso é uma super dica. Imaginar aquele ganchinho... Você motorista aí, ó, atenção. Porque você imagina o ganchinho no alto da cabeça. Isso. Regula seu espelho retrovisor na altura que você está enxergando. Você vai ver que o dia que a gente chega cansado, sai do trabalho mais exausto, você não consegue enxergar naquela altura que está o seu espelho. Exato. Então, você tem que fazer exercícios de relaxamento, ganhar comprimento na coluna de novo, para poder enxergar naquela altura. Mas é sempre um lembrete. É uma forma de você entrar no seu carro, lembrar do ganchinho, né, contrair o abdômen e voltar àquela força
que você deveria ter na sua coluna. Isso, essa contração do abdômen tem que ser em qualquer momento, doutora. Eu posso estar jantando, almoçando, etc. Eu sentei, eu contraio um pouco porque essa contração já me dá uma certa postura, doutora, é isso? De forma bem leve, imaginando que a gente tem 33 vértebras na nossa coluna. Imagina se a gente começar a encolher um pouquinho em cada uma. A gente vai perder facilmente aí 3 centímetros. E uma coisa que ela falou que é importante, às vezes você reclama, né, de labirintite, etc., e vai tratar a tua cabeça, o teu ouvido, isso aqui, de repente não é lá. Ou até a questão da mandíbula, a gente já aprendemos aqui no vídeo de saúde, questão da mandíbula, ou seja, é alguma coisa ali nas costas que está acompanhando. De repente, um exercício, uma postura vai corrigir e é importante tomar consciência dessa realidade. Ou seja, por isso que a gente chama o Homo erectus, né, doutora? Assim, é a postura. Mas só que a gente... Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre a questão da obesidade, só para a gente ter consciência. O quanto que afeta, doutora? Sem dúvida, quando você carrega mais peso na sua estrutura óssea, ela tem que fazer mais esforço, e assim a parte muscular também, para sustentar aquele peso. Pior ainda quando você tem uma obesidade mais localizada. Então, se você tem um abdômen mais volumoso, ela vai sobrecarregar a região lombar. Entendi. Porque o peso da barriga vai fazer com que os músculos das costas façam um esforço para sustentar aquela falta de prumo, vamos dizer assim, né? Exato, de centro de gravidade. A gente vai perguntar depois para a doutora Patrícia aqui, na hora de dormir, enfim, como é a postura, que a gente tem que se corrigir, tomar consciência aí para não acordar no dia seguinte com aquelas dores terríveis, vai ter que trabalhar o dia inteiro, dirigir o dia inteiro, já começa o dia dolorido. Então, tudo isso a gente vai aprender hoje e ela trouxe um monte de elementos. Eu vou pedir licença para a senhora, doutora, porque eu estou vendo ela aqui. Hoje eu estive participando, né, no programa lá do Dargan, né? Vou mandar um abraço para ele. A gente cantou parabéns, enfim, no dia de Santa Rita de Cássia. E eu fiquei sabendo que ela também estava de pique-pique, né? De pique-pique, de parabéns. Então vamos acolher e parabenizar, gratidão, né? Frei. Parabéns, uma salva de palmas, equipe. Uma salva de palmas aqui, olha que maravilha. Parabéns, viu? Né? Agora fiquei com vergonha. Que Deus abençoe, viu? Que olha, né? Eu sei que bonitinho. você vai falar do Risotex, mas assim, eu posso dar um presentinho para você? Frei. Olha, assim, é um tercinho que eu uso comigo, né? Como assim eu dei presente pro Dargante? E eu não sabia que era teu aniversário, então eu vou dar um tercinho para você também guardar com carinho, viu, né? Eu recebo Deus com tá muito abençoado. amor, E veio com de muito Jerusalém, amor. viu? Da Terra Santa, viu? Frei, é para você, né? Frei, Tava aqui, eu disse, não, eu muito tenho que dar um grata. presente, Eu vou né? levar ele com muito amor. Você recebeu mesmo. o tercinho nas tuas Muito mãos, grata. né? Eu já estou com as mãos assim. Eba, deixa eu cuidar. Eu tô meio sonâmbulo. Hoje está todo mundo cuidando de mim, Hoje eu mas tô eu vou meio cuidar do sonâmbulo Frei, aqui. porque ele merece. Eu não Hoje vou eu tô tirar mais sonâmbulo aqui. esse terço aqui da Viu, minha doutor? vida. Hoje eu tô sonâmbulo aqui, Vamos né? cuidar com o creme Isso, Risotex. né? Eu faço questão de cuidar das Olha mãos do só, Frei né? Rinaldo, gente, porque o creme Risotex traz benefícios incríveis Aí. para toda a família brasileira. Gente, basta só um pouquinho, a absorção é rápida, ele já tá aqui com um toque aveludado, O aniversário é cheirinho teu, o presente bom. é meu. Olha que É, maravilha. ó, não é? Um cheirinho bom demais. Depois a gente vai colocar na Ele doutora não vai Patrícia ficar com a também, viu? pele... Vou cuidar da doutora assim, ainda mais que vai chorar. Ele não vai ficar com a pele toda melecada, porque os homens não suportam isso, né, Não, Frei? não, As mulheres não um gostam muito, mas os toquezinho, homens, não é toquezinho, verdade? né? Muito mais. E, gente, ele tem um custo-benefício que você não vai encontrar no mercado, porque, Frei, não dá para comprar hoje um creme para mão, outro para o rosto, outro não pro... dá, O orçamento né? tá muito curto, Você não tem condição. Que facilitar. Facilitar. E a Puriflora facilitou. Exatamente, porque aqui nesse potinho aqui você encontra tudo isso e muito mais. Então no seu rosto você vai amenizar aquelas marcas de expressão, as ruguinhas, as manchinhas que tanto te incomodam, as manchinhas Senise e Frei. Quando a gente encana com alguma coisa, a gente pode estar com uma maquiagem maravilhosa, super produzida, mas a gente encanou que tem uma ruguinha aqui, ai, Frei, não tem. Depois que inventaram o espelho, minha Não querida. tem jeito. E o selfie no Instagram, Exatamente, ai, nossa né? senhora, é uma Ainda bem que loucura. também inventaram o Photoshop. É verdade, ainda bem. Por isso que você tem que ter o Risotex, pra, sei lá, vai na sua ruguinha, na sua marca de expressão que tanto te incomoda, vai amenizar aquelas manchinhas aqui no dorso das suas mãos, que revela muito também a idade, vai hidratar seu colo, que se você tá acordando com o colo vincado, eu digo isso porque hoje eu tô completando 37 anos, depois dos 30, Frei, começou. E aí eu tenho que hidratar com Risotex, Exato, por isso que o né? meu colo tá certinho aqui. E fora os cotovelos, joelhos, né, os seus pés, que tem que estar sempre tudo em ordem. Você vai cuidar do Deixa bem maridão... claro que não foi eu que perguntei a idade dela, foi ela que falou. Eu viu, que falei, eu que falei.
E também cuida no pós-baba, né, Frei? Exatamente. É muito bacana. Isso aqui agora, né? É uma hora ótima, Deixar né? Dá o bem efeito macia. tensor, bacia, gostosa. E cuida também naquela espinha, daquele cravo que tanto incomoda os nossos filhos adolescentes. Então, por isso, gente, agora é com você. 0800 940 1084, adquira já seu creme Risotex. Você escolhe a melhor forma. Essa é a nossa super promoção, Frei. Eles são muito, muito queridos, porque eles pensam no orçamento da gente. Então, se para você vale, você compartilhar aí, né, em 2 parcelas, 3, 4, 5, é com você, você escolhe boleto bancário ou cartão de crédito, o Risotex chega no conforto do celular. E para quem adquiriu o kit, como hoje é aniversário, tem o quê? Hoje, Olivia, tem que dizer que assistiu o vídeo de saúde e aniversário da Patrícia. Tem que citar que é aniversário da Patrícia. Presente! Super promoção, presente surpresa. Já sei que é surpresa. É isso mesmo, é isso Da Super mesmo. Puriflora. Da Super Puriflora para você. 0800 940 1084 é o telefone da nossa central que espera pela sua ligação nessa segunda-feira tão especial, abençoada por Santa Rita. Já pegou o potezinho? Eu já peguei. Parabéns. Deus abençoe. Muito grata. Pega o pozinho, pega. Ah, isso quer que eu leve pra doutora, é verdade, eu tinha esquecido. Hoje eu tô que tô emocionada. Doutora, Ainda mais com agora esse só presente. Doutora, eu vou cuidar da senhora. Vai, com Isso, assim licença. mesmo. Enquanto a Patrícia coloca, Vamos nós hidratar. vamos chamar o nosso intervalo. Com Na muito sequência amor. temos muito mais informações para você sobre hoje educação postural. Enquanto esse momento beleza, momento de saúde, a gente vai para o intervalo só para você e volta. Isso.